Sou a professora Marisete e, como nos anos anteriores, coordeno o programa Adote um Escritor em nossa escola. O adotado para o terceiro ciclo neste ano de 2020 é o consagrado escritor gaúcho Tabajara Roas. Devido à pandemia, o escritor não pôde comparecer à nossa escola e interagir com vocês. Mas entrei em contato e ele nos enviou um vídeo onde fala sobre seu livro Minuano, uma fábula gaúcha que recebeu vários prêmios e que nos conta recortes da história de luta do povo negro no Rio Grande do Sul. Eu falei para vocês sobre o Neto Perde Sua Alma, que é um romance construído com uma arquitetura mais complexa, blocos que se deslocam no tempo e no espaço e vão formando uma narrativa. O leitor vai formando a narrativa na sua cabeça. O outro livro que eu comentei, Gumercindo, é um livro em linha reta. Ele conta uma história com começo, meio e fim. É o mesmo padrão deste livro que eu quero conversar com vocês agora. Minuano. Minuano é uma história também que tem um começo, um meio e um fim, mas tem algumas particularidades diferentes. Primeiro, ele entra num gênero meio movediço, meio não muito claro, que é aquele romance juvenil, que tanto pode ser lido por crianças e por adolescentes, como por adultos. E eu acho que o que me deu satisfação neste livro é que eu consegui esse equilíbrio, que é um livro que tantos os adultos gostam muito, quanto os bem jovens também gostam muito. E é um livro também que teve, vocês veem aqui ele diz aqui, ele recebeu uma honraria que muito me orgulha, que ele recebeu o Prêmio Açorianos de Literatura de 2014. Eu queria ler também, então, para vocês, como eu fiz com os outros, vou ler um trecho de abertura, um trecho de partida, para a gente tentar entender esse universo aqui. Começa assim. Os olhos de minha mãe eram como estrelas. Estrelas brilham no escuro. Os olhos de minha mãe brilhavam no estábulo escuro quando nos recolhiam nas noites de inverno, e aquele brilho afastava todos os medos. Eu tinha vários tipos de medo. Do escuro, com toda certeza. Tinha medo do frio que fazia naquelas alturas e que queimava a grama, primeiro deixando ela toda branca e depois amarelada. Eu tinha medo do domador e de seu rebenque, que tinha uma argola de prata no cabo. Tinha medo de Altivo, que era o cavalo mais forte e mais bravo de toda a estância, de quem até o domador tinha medo. Mas, de verdade, medo mesmo, eu tinha medo, era do leão baio. O leão baio era o bicho mais bonito que eu já tinha visto. Isso pode parecer meio pretensioso, porque quando eu vi o leão baio pela primeira vez eu tinha só 10 dias de vida e, portanto, não tinha visto muita coisa ainda. Tanto que estava entretido olhando a fileira de formigas carregando folhas verdes nas costas, admirado com a força e a disciplina delas, quando meu coração se encheu de alegria, porque a menos de 10 metros o leão baio me olhava em silêncio. Era o bicho mais bonito que eu já tinha visto. Os olhos dele eram dourados, a cauda se mexia em lentas ondulações. Ele tinha a parte da frente do corpo um pouco abaixada, a cabeça de príncipe rente ao chão e as patas dianteiras cravadas no solo duro. Era verão, ali, no meio das pedras, perto do abismo, e ele me olhava. Eu tinha 3 irmãos maiores do que eu, que estavam um pouco afastados, mordendo a grama que crescia entre as pedras. Minha mãe estava com eles, dava cabeçadas gentis, relinchavam com o prazer que o verão provoca só porque é verão e é de manhã.
Na hora me deu vontade de gritar para minha mãe e dizer: olha que bicho bonito, o bicho mais bonito que eu já vi. Mas não deu tempo. Ele ficou mais bonito ainda do que já era. Ficou mais dourado, mais glorioso, porque cresceu de repente. Aumentou de tamanho, ficou enorme. Vi que ele tinha um brilho mau nos olhos dourados. Vi que ele se precipitou sobre mim com a grande boca aberta e senti os dentes pontudos na minha anca. E eu, paralisado e perplexo, porque pensava que ele queria brincar e não sabia que aquele brilho nos olhos era mau. Eu não conhecia ainda aquele brilho. Depois, vi o mesmo brilho várias vezes em outros bichos, no homem principalmente. Mas ali, naquela manhã de verão, eu tinha só 10 dias de vida e o leão-baio era tão bonito. Bom, como vocês podem ter visto, eu estou contando uma história de um cavalinho, um minuano, e que logo nos seus primeiros dias de vida é atacado por um leão-baio, né? E esse leão-baio era muito abundante lá no alto da serra, onde começa a nossa história. Isso de contar histórias de animais é, na verdade, uma tradição literária muito antiga e bastante comum, hoje um pouco dispersa, mas grandes escritores escreveram as chamadas fábulas, onde os animais falam. Este livro, o Minuano, é uma espécie de fábula, uma fábula gaúcha, uma fábula com nossos personagens aqui. Mas, e é contada na primeira pessoa. O cavalinho fala, o Minuano fala, ele vai contando a história dele. Mas, na verdade, é um pretexto para ele contar outra história, que é a história da Djinga e do Fatumbi. A Djinga era uma garota, uma adolescente escrava, né? A história acontece na época da Guerra dos Farrapos, que a gente já conversou a respeito, e a Djinga era uma jovem escrava, mas com espírito rebelde. Ela não se considerava escrava, ela se considerava escravizada. Ela estava ali contra sua vontade e ela queria lutar contra isso. E a história que o Minuano conta é a história da rebelião da Djinga e do seu namorado, o Fatumbi, que era um guerreiro forte e valente também. E a ambição deles era entrar para o corpo de lanceiros negros do General Neto, que nós conhecemos lá do outro livro anterior, Neto Perde Sua Alma, que é o criador do corpo de lanceiros negros, um corpo de guerreiros que é exemplo e a origem de todas as lutas da negritude no Rio Grande do Sul. Então eu acho que esse lado da história é fundamental para vocês, jovens, né, entenderem o que acontece hoje, né, porque o movimento negro é tão importante e porque ele deve ser respeitado e entendido. Muito obrigado.